Essa daqui é bem parecida com essa. Ela é a mesma válvula, também é uma 5 vias, acionamento duplo piloto. Só que a diferença dela é que ela não tem os botões. Por isso que ela é mais compacta, assim, mais pequenininha que essa daqui, né? Ele não tem o sistema que vai fazer esse botão aqui funcionar. Então ela é uma mais simples. Outra diferença que ela tem aqui também é a questão dos escapes, que para esse caso ele é um escape do tipo bronzina. Ele consegue reduzir mais ainda o barulho do escape com relação a esse aqui que tem um filtrozinho, certo? Aqui a gente também vai ter as indicações, né? Número 1, alimentação, 5 e 3 o escape, 4 e 2 as saídas. Aqui ele não tem a indicação do 12 e do 14, mas tem no símbolo, né? Então a gente consegue identificar que essa é a 14 e essa é a 12. Essa válvula aqui é a válvula temporizadora, que a gente viu na última aula. E essa válvula, ela é ela que vai conseguir utilizar a questão de alguns tempos, né? Como que ela funciona? Aqui, percebam que ela utiliza uma outra nomenclatura, porque provavelmente foi de lotes diferentes, ela está usando aquela nomenclatura antiga, tá? Onde o P é o ponto de pressão, né? Seria o número 1. Aqui, onde está o A, é a nossa saída, que seria o número 2. Aqui em cima é o R, que é o retorno, que seria o número 3 ou 5. Aqui em cima, ele é o Z, né, que está mostrando aqui. Ele é o Z, que seria o nosso número 10 da norma. E aqui do lado a gente tem nosso padrão de regulagem. Mais uma vez, né, a pressão que ela suporta, de 1,5 a 10 bar. E como que ela funciona? Aqui dentro você tem como se fosse um reservatório. Você coloca o ar nessa direção e a válvula regula se ele vai passar o ar para cá ou não. Então eu coloco aqui, ele só vai, depois que o acionamento funcionar, ele libera a passagem para lá. Como que esse acionamento funciona? Quando ele receber ar por aqui, ele começa a encher um reservatório que fica aqui dentro. Esse reservatório, ele demora mais ou menos para encher de acordo com a regulagem que você coloca aqui. Quanto mais afrouxado tiver, né, quanto mais você gira no sentido anti-horário, mais tempo ela vai ficar enchendo. Quanto mais apertado tiver, menos tempo ela vai ficar enchendo. Quando ele completa o ar aqui dentro e ele enche esse reservatório, ele muda a posição de fechado aqui, né, para aberto. E aí, se eu parar de mandar ar aqui, né, cessar, ele volta para a posição inicial e fecha a válvula novamente. A gente pode ter essa válvula aqui no sentido contrário, que seria normalmente aberta. Ou seja, o ar fica passando normalmente por aqui, né? Sai daqui e vem para cá. Só que se ele receber um sinal por aqui, com o tempo, ele vai passar e vai encher esse reservatório. Quando encher o reservatório, ele fecha a saída daqui. Tirei o sinal daqui, ele permite a passagem, né? Essa é a diferença de uma válvula dessa normalmente fechada e normalmente aberta. Essas duas válvulas, elas são as válvulas que vão dar os comandos lógicos que a gente aprendeu na sala de aula. Essa válvula é uma válvula de simultaneidade, né? E essa válvula é uma válvula alternadora, ou também chamada de válvula de bloqueio. Como que funciona essa válvula? A gente coloca também os tubos aqui, né, nas entradas 12 e 14, e só vai sair ar na saída 2 quando o ar estiver vindo simultaneamente, por isso o nome válvula de simultaneidade, nas entradas 12 e 14. Por isso que ela não tem o número 1 de alimentação, ela tem o número de 12 e 14, porque eles são orifícios de pilotagem, tá? Então, eu coloco o ar por aqui, ele não sai aqui. Se eu coloco o ar aqui, ele não sai aqui. Se eu coloco o ar nos dois, aí ele sai o ar no número 2. É uma válvula que aguenta uma pressão de 1 até 10 bar. Já essa válvula daqui, ela é o contrário daquela. Ela é o elemento OU. Ou seja, ou o ar vindo pela entrada 12 ou o ar vindo pela entrada 14 vai sair na saída 2. Tá? Essa daqui é o elemento E. Esse é o elemento OU. Essa válvula daqui, ela é a nossa válvula reguladora de vazão, né? E ela é de um sentido só, ou seja, ela é de unidirecional. Por que ela é unidirecional? Porque, como que eu sei, né?
está mostrando no nosso símbolo aqui, e ele tem o sentido que o fluxo de ar vai passar. Então, quando eu coloco o fluxo de ar nesse sentido aqui, ele vai regular de acordo com quanto eu abro isso aqui ou fecho, né? Quanto mais aberto tiver, mais ar passa. Quanto mais fechado tiver, menos ar passa. Ela também funciona como uma válvula, né, para fechar alguma tubulação, que se você colocar em toda a posição de fechado, né, ela vai ficar totalmente fechada e não permite a passagem de ar. Esse sisteminha aqui desse símbolo, essa parte de metal que tem aqui em cima, ela é uma travinha se você quiser deixar uma pré-regulagem, né? Eu quero que ele deixe aqui nesse ponto. Então você gira até aqui e trava aqui. Você consegue saber, ó, na hora que parou de girar, eu já sei que chegou no ponto que eu queria. Então eu posso ter como se fosse uma memória de qual vazão eu estou regulando aqui, certo? Por fim, para a gente mostrar aqui, a gente tem os nossos roletes, né? O que são roletes? Eles são válvulas, né? Iguais essas aqui, né? Bem parecidas com essas daqui. Só que o acionamento delas aqui vai mudar, né? Qual que é a diferença desse daqui para essa válvula? A única diferença dessas duas válvulas é o acionamento. Aqui embaixo a gente pode ver, ó, eu tenho um acionamento do tipo gatilho, rolete do tipo gatilho, e aqui eu tenho uma válvula 3 vias com acionamento do tipo rolete, certo? Por que é chamado de rolete? Porque quando a gente bater alguma coisa aqui em cima, né, ele vai permitir o movimento para frente, só que quando ele bate, ele consegue acionar também. Ele consegue acionar. Então, quando eu aperto aqui, ele vai mudar a posição de levar a posição da entrada 1 para a saída 2, né? E quando eu solto, ele inverte a posição. Qual que é a diferença desse para esse? A diferença é que esse cara aqui, ele vai ser acionado tanto se vier um movimento nesse sentido, ele aciona, quando vier um movimento nesse sentido, ele também aciona. Já esse outro cara que é o gatilho, ele serve para algumas ocasiões em que a gente só se preocupa com o acionamento de um lado, né? Quando eu venho nesse sentido, ele vai acionar. Quando eu vier desse sentido, ele dobra, né? É como a que eu falei para vocês que era como se fosse um dedo, um joelho. Quando vem nesse sentido, ele dobra e não realiza o acionamento da válvula, o pininho não desce. Então, quando ele vem para aqui, ele aciona. Quando ele vem daqui, ele não aciona. E por fim, mas não menos importante, a gente tem os atuadores, né? No nosso caso, a gente tem 2 tipos aqui, que é um de simples ação e um de dupla ação. Qual que é a diferença dos dois? É aquela que a gente já viu em sala de aula. O de simples ação, ele só vai utilizar o ar para avançar, né? Ou, se fosse outro tipo, ele para retornar. Mas ele só realiza um movimento utilizando o ar. O outro movimento ele é retornado por meio da mola. Ou seja, aqui eu coloco a nossa tubulação de ar comprimido. Quando ele recebe ar aqui dentro, ele avança. Quando ele retorna, a mola faz o movimento da volta, né? Então eu só preciso inserir ar aqui para ele avançar. E quando eu paro de fornecer ar aqui, ele retorna aqui. Esse furinho que vocês estão vendo aqui, ó, ele é o escape. Se ele estiver fechado aqui, eu não consigo puxar ele para lá, porque eu estou tampando o buraco por onde o ar que está aqui dentro, nesse exato momento, deveria sair. Certo? A mesma coisa vai acontecer, tá vendo? Quando ele tende a segurar o movimento da volta. Ó, sem o dedo aqui, ele volta rápido. Segurando aqui, ele demora para voltar, porque eu estou tampando esse buraco que é o nosso escape. A pressão máxima de trabalho desse pistão é de 10 bar. Quando a gente falava de diâmetro do pistão e diâmetro da haste, a gente estava falando do diâmetro da camisa desse pistão, né? É o quão grande é o diâmetro dessa camisa aqui. Quando a gente fala de diâmetro da haste, a gente está falando desse cara aqui, tá? O quão grande é esse diâmetro daqui. Esse pistão, ele tem 20 milímetros de diâmetro de camisa e 8 de diâmetro de haste. Então, com isso, sabendo a pressão aqui, a gente consegue calcular qual que é a força que esse pistão consegue exercer.
O curso dele é pequeno, é de 50 milímetros, é bem pequenininho, tá? Mas vai variar de acordo com a aplicação e com a marca que você está utilizando. Para o nosso caso, como é só para exemplo, a gente tem esse aqui que é mais simplesinho. Na ponta dele, ele pode ter vários tipos de acoplamento, né? Esse caso aqui, ele vem com um cane, que é essa peçazinha aqui, e ela é rosqueável. Tá? Você pode tirar, colocar um outro... eu quero um gancho aqui na frente. Você pode comprar essa parte aqui, adicionar. Eu quero mandar imprimir uma peça aqui e colocar aqui. Também pode, ela tem essa rosca justamente para isso. Já esse cara aqui, ele é o nosso de dupla ação. Ou seja, para esse cara, eu preciso de ar para avançar e de ar para retornar. Ou seja, quando eu colocar ar aqui, ele vai avançar. Quando eu colocar ar aqui, ele vai retornar. A mesma lógica desse aqui, é para esse. Ou seja, se eu estiver bloqueando a saída daqui, né, que quando eu vou injetar ar aqui, ele vai para lá. Se eu estiver bloqueando aqui, ele vai ter dificuldade para movimentar, porque o ar não tem por onde sair. E vice-versa, né? Ele vai ter mais dificuldade para voltar porque eu estou tampando, né? Se eu não tampar aqui, ele vem com facilidade. Quando tem uma obstrução por aqui, ele não consegue voltar porque não tem para onde o ar que está aqui dentro fugir. Esse diâmetro dessa camisa também é de 20, a haste também é de 8, só que o curso dele, né, o comprimento, ele é um pouco maior. Ele é o dobro daquele lá. Esse daqui ele tem 100 milímetros de curso. Ou seja, ele pode vencer uma distância maior, né? Ele pode fazer uma movimentação linear maior, diferentemente daquele.